boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Nessa noite teremos uma bela entrevista com a assessora de imprensa da equipe feminina, a Mariana Capra, do Internacional, que jogou em instantes contra o Palmeiras, valendo vaga entre as 4 primeiras, valia a partida. Mas no final de semana tivemos mais um Grenal muito disputado, 1-1 na Arena. Tivemos pela Série C São José e Ipiranga, vitória de São José. No Sub-20 o Inter ganhou fora, o Grêmio empatou em casa com o Flamengo. E no feminino o Grêmio venceu a Ponte Preta jogando em Campinas. Então hoje tivemos esse jogo e amanhã estaremos em Caxias acompanhando Juventude e Cuiabá, duas das equipes que estão entre as 4 primeiras da competição. Acompanhe agora a entrevista com Mariana Capra. Mariana Capra começou sua carreira como repórter e apresentadora na rádio da faculdade, a Famex Cats. Logo em seguida, foi estagiária de fotografia do Internacional. Depois de 2 anos de estágio, foi efetivada e já está no clube há 5 anos. Desde 2019, assumiu como assessora de futebol feminino do clube. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, com o prazer de termos uma jornalista que vem desempenhando um excelente trabalho. Vem comunicando algo de um clube do qual vem conquistando muito, mais no feminino, lógico, nos últimos tempos, e que está quase que ponteando a competição. Mas antes de tudo, vamos apresentá-la. Boa noite, Mariana Capra, tudo bem? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer os elogios, agradecer o convite também. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Para que vocês tenham primeiro aí, o nosso telespectador, o pessoal do Facebook, YouTube, que está acompanhando, vamos apresentar quem é a Mariana Capra. Mariana, comenta um pouco de ti, falando tua formação, Famecos. Começa falando um pouco mais dessa parte inicial. Eu sou formada em jornalismo pela Famecos, né? Me formei no último semestre de 2017. E quando eu ainda estava na Famecos, eu trabalhei na rádio da faculdade por um semestre, onde eu fazia o programa de esporte, que era o resumo esportivo. Então, desde sempre já tenho essa ligação com o esporte. E depois, no final desse semestre, surgiu a oportunidade de ser estagiária de fotografia no Inter. Eu fiz a seleção, enfim, acabei sendo selecionada para a vaga. Entrei no Inter. E aí comecei a fazer não só foto, depois eu evolui para texto, acabei pegando algumas pautas na TV. Depois, quando lançaram a Rádio Colorado também, me pediram para eu fazer parte, foi uma coisa que eu gostei muito. Então, eu acabei fazendo meus 2 anos de estágio e sendo efetivada como jornalista do Inter. Nesse período de estágio também, eu trabalhei um pouco na Federação Gaúcha de Futebol Americano. Eu trabalhava bastante também com essa questão de assessoria, questão de redes sociais, cobertura de jogos. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo também. E aí depois, em 2019, no início do ano, eu assumi a assessoria das Gurias Coloradas, que eu já acompanhava o futebol feminino no Inter desde 2017, mas a assessoria era terceirizada. E quando a assessoria veio para dentro do clube, meus chefes entenderam que eu, por ser uma pessoa que apoiava muito o futebol feminino, era a pessoa certa para ganhar essa missão. Então, desde 2019, eu estou aí com as Gurias Coloradas lado a lado no dia a dia. Que legal. Bom, ela já resumiu muito do que a gente vai apresentar no programa. E essa sintomática vem, principalmente, se vocês, telespectadores, vêm acompanhando, quando a gente entrevista um famequiano, ele tem essa característica de resumir a circunstância da vida para que a gente possa desenvolver outros assuntos. Mas, assim, até vamos puxar Famecos, né? Porque do meu tempo, e ainda hoje se fala que é uma das melhores faculdades de jornalismo, né, Mari? Eu vou te dar um exemplo. Há 25 anos atrás, quando eu fazia, não participei da rádio, mas nos estágios de rádio, o estúdio ainda era daqueles modelos que tu já deves ter visto, pelo menos foto, alguma coisa, só de surround, ou fone de ouvido, etc. Mas para que o público possa entender, assim, até essa parte, como é que o jornalista se desenvolve nessa parte, e principalmente pelo teu gosto esportivo, o que te fez agraciar por essa parte lá dentro da Famex?
Eu acho que eu sempre tive muito esse gosto pelo jornalismo esportivo, assim. Acho que eu escolhi jornalismo muito por causa do esporte também. Eu era muito de assistir programas esportivos, Globo Esporte, Sport TV, enfim. Eu gostava de ler a última página do jornal. Eu era muito, muito fanática, assim, e gostava muito de acompanhar, sabia o que estava acontecendo. E acho que quando eu me dei conta que queria fazer jornalismo, eu me dei conta por causa do esporte, sabe? Então, tipo, sempre foi uma coisa que eu tive dentro de mim. Quando eu entrei na faculdade, eu notei que existia muito aquela questão do machismo, mas não de uma forma tão aberta, de uma forma mais, tipo, enraizada, assim, como a gente diz, uma coisa que vem da sociedade que muitas vezes as pessoas nem percebem. Uhum. E a maioria dos meus colegas, homens, queriam ir para o esportivo, nenhuma mulher queria. Então eu me senti muito sozinha e eu comecei a questionar: putz, será que eu tô indo no caminho certo? Será que é isso que eu quero para minha vida? E porque eu sempre fui muito estudiosa, assim, então eu era muito dedicada em todas as cadeiras, sabe? E eu comecei a ver outras possibilidades. Mas de alguma forma dentro de mim eu sabia que nada daquilo ia me fazer tão feliz quanto o esporte me faria. Então eu tinha esses dois lados, assim. Eu Uhum. via muito essa questão do negativo de ser uma mulher no mundo esportivo, porque eu entrei na faculdade em 2014, querendo ou não, as coisas mudaram muito de lá para cá já. É Que isso, bom, né, que a gente pode dizer isso. isso que eu ia perguntar agora. Porque exatamente, né? Quando tu, esse ano de 2014 ainda, era muito enraizado, mas hoje, se tu vês, por exemplo, enquanto estamos gravando o programa, eu sempre fico com um programa esportivo ao lado, né? Toda redação Sport TV hoje, pelo menos uma mulher já está presente, né? Então, isso, eu participei de uma discussão até naquela época do movimento que a Renata de Medeiros fez, né? Até no Grenal, lembra? 3 anos atrás? Aham, deixa ela trabalhar. Isso, exato. E eu disse, estava até o público sabe que a Débora aqui de Novo Hamburgo, e a Débora foi a primeira, né? A Débora que estava no SBT agora, está trabalhando no individual, já rodou toda. Débora Oliveira? Isso, Débora Oliveira. Foi a primeira, né? Que ela fazia aqui na região, ela quebrou barreiras, etc. Foi para Porto Alegre, também quebrou barreiras, e eu dizia, e naquela palestra eu disse, se comparem o início da Débora e como estão agora, isso há 3 anos atrás, eu fui naquela palestra, eu levei uma vaia por dizer, pô, mas não, tem que ter, eu disse, calma, vocês vão ver o que vai ser daqui a 3 anos, e vou dizer daqui a 5 anos. Daqui a 2 anos vocês estão dominando. Eu vou nos femininos, que nem eu fui aí no jogo essa semana passada, no caso, e vou no do Grêmio, eu vou em outros. Hoje, o centro do trabalho está focado com mulheres dirigindo todos, inclusive os setores de outros do esporte, né? E isso foi uma coisa que eu notei realmente, esse crescimento, essa evolução. Eu acho que eu me vi parte dessa evolução, de certa forma, também. Quando eu entrei na rádio, eu notei que os meninos, aí foi o oposto. Quando eu entrei na rádio da Famecos, eu notei que os meninos não queriam trabalhar com esporte. E tinha eu e mais um menino, o Luiz Felipe Amorim, que hoje está na Rádio Juí. Sim. E a gente falou, não, vamos fazer o programa de esporte, só tem eu e tu, mas a gente dá conta, vamos dar um jeito. E a gente sempre se virava em 1000 para fazer 1 hora de programa, só nós dois, dois estudantes, né? Ainda não tinha experiência em nada. Eu estava no 3º semestre, ele estava no 2º, eu acho. Mas depois que eu comecei na rádio, eu vi que não tinha jeito, que eu queria esporte, que eu ia estar no esporte. E depois eu entrei no Inter e vi que tinha muitas mulheres trabalhando lá dentro. Quando eu entrei, a minha chefe era uma mulher, hoje a minha chefe é uma mulher. Então, acho que no Inter eu não me senti dessa forma, sabe? Eu me senti muito acolhida e senti que tipo, tem outras mulheres muito boas fazendo um trabalho muito bom lá dentro, sabe? E é legal tu entrar e ver que existem mulheres tanto quase na mesma proporção que homens, existem mulheres em cargos de liderança. Então isso foi uma coisa que me deixou muito feliz em relação ao Inter, que eu mal tinha começado e óbvio, por ser meu clube do coração, eu já estava muito feliz, mas tive uma impressão maravilhosa por saber que lá era um clube que respeitava as mulheres e que tinha esse espaço, né? Que legal. Então vamos aproveitar, já que tu já falou que é o clube do coração, como a Mari Capra se tornou colorada e da onde vem essa paixão? Nessa paixão vem de família, na verdade. Meu avô era muito colorado, meu pai muito colorado também.
Então, foi uma coisa de família, assim, desde pequena. Eu vou no estádio, tenho as minhas camisetinhas pequenas, tem foto minha pequena com as camisas do meu pai. Meu pai é bem alto, então, que parece que eu tô de vestido, assim, com as camisas do Inter. Então, eu sou colorada desde pequena, assim, sempre gostei muito. Sempre fui muito fanática. Eu acho que quanto mais eu fui crescendo, mais fanática eu me tornei. E isso é uma coisa que vem muito da minha família, assim, mas que é uma Uhum. coisa que eu tenho muito forte hoje comigo também. Tipo, Uhum. independente da minha família, assim. Minha É. família vai no estádio ainda, enfim. Mas meu pai já chegou a ser de torcida organizada e tudo mais. Hoje ele é mais tranquilo, vai com o meu irmão, que é menor, assistir o jogo. E aí, normalmente eu tô trabalhando no jogo, né? Então é uma forma diferente dessa relação de paixão. Beleza. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e retornamos com a Mariana contando como é essa realidade dela como assessora de imprensa lá no Internacional. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, entrevistando com grande prazer a assessora de imprensa da equipe feminina, especificamente hoje, mas nós vamos falar um pouco agora dessa trajetória dela no Inter, Mariana Capra. Mariana, tu falaste lá no início da introdução que tu participaste ainda perto do final do teu curso para ser estagiária em fotografia, correto? Isso aí. E como é que foi toda essa situação? Até porque tu citaste, né, essa questão na época, e a gente falou um pouco da questão masculina, feminina, tu citaste, ainda estava no período de transição, né? Então, como é que foi para ti isso, apesar do Inter ter abraçado bem todo esse desenvolvimento teu? Acho que foi muito tranquilo, assim, meu início como estagiária. Óbvio que eu estava nervosa pelo tamanho da responsabilidade que eu estava abraçando. Quando eu entrei no clube, o clube estava sem fotógrafo no momento. O fotógrafo tinha virado assessor do masculino, que era o Lopes, Alexandre Lopes. Uhum. E o Ricardo Duarte ainda não tinha sido contratado. Então, eu recebi uma oportunidade gigantesca, que foi de passar um período no futebol, enquanto eles estavam negociando a vinda do Ricardo, né? Então, eu fiz a coletiva de apresentação do Argel na época, fiz algumas imagens de treinos, enfim. Depois, quando o Ricardo entrou, eu continuei acompanhando ele em alguns treinos, eu tinha muito essa confiança, essa abertura. Claro que daí o Ricardo veio como fotógrafo do masculino, né? Mas eu tive muito essa oportunidade de crescimento junto com ele, que acho que foi uma coisa muito legal para mim. Uhum. E aí, depois, quando o Ricardo chegou, eu fui mais para a parte institucional, então renovações de contrato, eventos que tinha no Beira-Rio, todas essas questões mais institucionais, né, do clube mesmo, quem fazia era eu. E aí, muitas vezes, eu comecei a fazer o site também. O pessoal dizia, aproveita que tu vai lá, pega uma sonora de alguém, faz uma matéria. E aí eu comecei a fazer matéria. Depois, quando uma das meninas, era um final de semana, em outubro, eu me lembro porque tinha a festa do Dia das Crianças, do Interagir, e a campanha do Outubro Rosa. E as nossas duas repórteres da TV não podiam naquela data, eu não me lembro exatamente porquê, mas eu sei que elas tinham compromissos, não podiam fazer essa matéria no final de semana. E eu falei, bom, se não tem ninguém, pode me colocar, não tem problema nenhum.
E a minha chefe falou, tá bom, então tu vai. E a partir daí ela gostou da matéria que eu fiz e eu não saí mais da TV também. Então eu fui aprendendo muito quando eu era estagiária, porque eu acho que eu consegui abraçar todas as oportunidades que apareceram, sabe? E acho que isso foi muito importante para eu me tornar a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, e para eu ter recebido essa confiança da efetivação e da responsabilidade de estar com as gurias coloradas. Porque era uma coisa que foi terceirizada. No primeiro ano foi uma assessora, no segundo ano foram 2 assessores, e já faz 2 anos que eu tô com as gurias, então acho que significa que eu tô fazendo um bom trabalho, assim, pelo menos eu reconheço, assim, e é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, eu sou muito grata pela oportunidade, e acho que tudo que eu passei no Inter me preparou para esse momento, e acho que, claro, eu aprendo todos os dias com elas, então a gente tá aí em constante evolução, né? Sempre tem mais para aprender. Claro. Mas agora eu vou dar minha opinião de jornalista e analisando pelo esporte, acho que tu teres enfrentado isso é uma coisa que tem aparecido em qualquer área de que a gente entrevista aqui no programa. Quando surge algo, às vezes, um pouco acima do que tu deverias fazer, a expectativa do momento, e tu tem que enfrentar a bronca, que tu vai com tudo e faz bem, te dá um background, te dá um suporte para que tu possas ir adiante e enfrentar novos desafios, né? Ah, com certeza. Eu acho que tudo que a gente passa vem para o bem, vem para aprendizado, vem para evolução. Então, acho que tudo que eu passei, todas as grandes responsabilidades que eu ganhei desde nova, ainda sou nova, né? Tenho 23 anos, mas desde quando eu entrei no Inter, que eu não tinha nem 18 anos ainda, eu aprendi muito e acho que eu soube aproveitar todas essas oportunidades como um grande aprendizado. Então, eu diria que eu cresci muito como profissional. Nem se compara a Mariana que eu era 5 anos atrás, quando eu entrei no Inter, a Mariana que eu sou hoje. Claro que teve toda a formação aí nesse meio de caminho, né? Eu entrei no 4º semestre da faculdade no Inter, mas o que eu aprendi na prática, acho que nem se compara. Tudo que eu tive a oportunidade de fazer, enfim, todas as coisas que eu muitas vezes quis fazer, como foi o caso da rádio, que eu pedi para me colocarem, falei que eu tinha o sonho de poder participar de uma jornada, que se eu pudesse, eu daria vida. E fui colocada na jornada, depois fiz outras jornadas também. Agora não tenho feito mais justamente por causa do feminino, que eu tô quase que 100% do tempo com as meninas, né? Mas sempre que eu posso, eu tô abraçando essas oportunidades. Eu acho que isso é uma coisa que acrescenta muito no meu crescimento profissional. E daí, então, agora, porque tem as 2 pautas principais agora perto do final, que é essa questão. Eu ia até falar antes da outra, mas para não fugir do assunto. A questão do feminino, né? As pessoas pensam que é pouca coisa, né? A maioria, né? Inclusive, ontem dei entrevista para o Colin, etc. Mas é quase, as pessoas não enxergam que é um complexo de situações. E agora com esse calendário apertado, 2 jogos por semana de brasileiro, viagem, volta, tudo. Como é que a Mari Capra está conseguindo se virar nessa maratona toda? Eu diria que está sendo bem atípico, assim, porque eu tenho uma menina que trabalha comigo, né, uma estagiária, que é a Bárbara Macedo, e ela me ajuda muito. Só que antes da pandemia, ela me ajudava também nos treinos. Então eu conseguia dar mais atenção para as outras questões, porque eu tinha ela no treino para mim. Agora com a pandemia, questão de testagem, enfim, como ela não iria aos jogos, quem faz os treinos sou eu. Então eu vou no treino, ajusto todas as questões que eu tenho que ajustar com as meninas, vejo das entrevistas, faço as fotos, faço a matéria do treino. E, enfim, a Bárbara me ajuda muito com a questão das redes sociais, mas acho que em dia de jogo, assim, é a maior loucura, porque tem que fazer foto, tem que fazer assessoria, tem que ajudar os repórteres, tem que trocar as escalações. Eu tô fazendo os bastidores das meninas também. Então, acho que é muita loucura, assim, muita correria. E aí depois, claro, chega em casa, tem que editar todas as fotos, editar os bastidores. Então, acho que muitas vezes o pessoal não vê a dimensão do trabalho, justamente porque eles não veem a gente em casa trabalhando até de madrugada para entregar o conteúdo, ou acordando super cedo no outro dia para finalizar, para aprovar. Então, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu entendo a correria, eu sei que é assim, conversando com os assessores de outros clubes, a gente vê que é assim também. O próprio Grêmio
converso muito com a Jéssica Maldonado, que é assessora do Grêmio, e ela também me relata que é assim, que é essa correria, que ela tá indo e já tem que voltar para resolver outra questão. Então a gente sabe que trabalhar com futebol é assim, né? Graças a Deus, agradeço muito por ter a oportunidade de ter uma pessoa muito competente trabalhando diretamente com o futebol feminino junto comigo, que é a Bárbara. Eu não sei o que eu faria se eu não tivesse ela, assim, porque realmente é uma correria muito grande e ela pega junto comigo e isso torna tudo muito mais fácil, né? Que legal. Não, acho que só quem conhece aí os jornalistas, e principalmente quem quer saber, ter noção do que elas se informam, essas entrevistas, como a gente teve com a Jéssica, está tendo hoje com a Mari, qual é o tamanho da dedicação para informar para o público o que está acontecendo. Mas também a Mari teve uma experiência que eu acho que é legal a gente destacar aqui, que a gente ainda não teve ninguém, e lógico, desde a pandemia não ocorreu essa prática da modalidade ainda aqui no Rio Grande do Sul, que tu fizeste assessoria no futebol americano. Conta para nós como, porque acho que foi um período bem até que tu trabalhaste, onde cresceu até o futebol americano aqui no Rio Grande do Sul, né? Então conta um pouquinho para nós isso. Eu trabalhei na Federação Gaúcha de futebol americano quando eu ainda era estagiária no Inter. Me surgiu a possibilidade em 2016, acho que foi início de 2017, meio de 2016, nesse período, onde o presidente da federação me conheceu por causa do Inter, né? E a gente acabou se aproximando muito, e ele se aproximou muito do meu trabalho também, começou a ver tudo que eu fazia, enfim. E aí ele me convidou para fazer parte da mídia da Federação Gaúcha. Na época não existia ninguém que fizesse a mídia, existia um dos diretores que era designer também e dava essa força com a questão das artes e tudo mais. E eu falei para ele, não, deixa comigo, vamos montar uma equipe, vamos ver se a gente consegue algumas pessoas que gostem da modalidade, que a gente possa trazer mais visibilidade, vamos fazer um projeto, vamos começar a cobrir os jogos pelas redes da federação, vamos atrás de patrocínio, ver que empresas a gente pode, né, nos aproximar para que elas investam no esporte, justamente para a gente poder fazer o esporte crescer. O esporte já estava em ascensão, né? Quando eu cheguei, recém tinha tido o evento do Gigante Bowl. Sim. Eu cheguei um pouco depois desse evento. E foi bem quando o menino que fazia as questões de redes sociais, enfim, mas ele não era jornalista, ele optou por sair. Então eu fui convidada para organizar isso. E aí sim, eu comecei a ir também com os times de Porto Alegre para os jogos no interior, para a gente poder dar essa cobertura da federação mesmo para todos os times. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. Algumas das pessoas que tiveram comigo continuaram depois que eu saí. Acabei ficando na outra gestão da federação também, porque me dava super bem também com o novo presidente. Então, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, assim, de evolução. Hoje em dia, as redes da federação seguiram esse padrão que a gente implantou. Então, existe muito engajamento nas causas também, que era uma coisa que a gente fazia. Até agora, o Outubro Rosa, a gente fez uma campanha muito legal, que todos os times participaram, né, falando da importância da prevenção e tudo mais. Então, acho que foi um período bem legal da minha vida. Uma coisa que não é comum, né? Pouca gente sabe que existe o futebol americano aqui no Rio Grande do Sul. Mas foi uma coisa também que eu me aproximei por causa da faculdade. Fiz muitos trabalhos de faculdade sobre o futebol americano, porque foi uma coisa que realmente eu me apaixonei e que acho que tem muito esse caráter também do futebol feminino, que é aquela coisa de todo mundo, cada um tem seu time, mas todo mundo trabalha junto pelo crescimento, pela evolução do esporte. Então, eu acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, foi uma das coisas que me fez me apaixonar pelo futebol americano. Legal. Pô, mais um depoimento que tu falaste aí, dos três, aí se fosse dizer, tu é apaixonada pelas coisas todas que tu fizeste, né? E tem coisa melhor na vida do que a gente trabalhar naquilo que a gente é apaixonado, né? Então, Mari, infelizmente o tempo está terminando. Eu queria que tu passasse para o nosso telespectador uma mensagenzinha final da Mariana Capra para encerrar o nosso programa. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando.
E queria convidar o telespectador, o pessoal que está nos assistindo, a acompanharem as Gurias Coloradas, ou se vocês forem gremistas, acompanhem as Gurias Gremistas, apoiem o futebol feminino, independente do time que vocês torçam, porque eu acho que o apoio de vocês é fundamental para que a gente possa crescer cada vez mais a modalidade e conquistar cada vez mais coisas maiores. E a modalidade ainda está crescendo, vai crescer muito mais, e com certeza o apoio de vocês vai ser fundamental para isso. Sensacional. E vai crescer, hein? Vai crescer. Muito, muito. 5 anos, eu dou 3, já dá top de TV. 5, a gente já está estourando de novo entre as 5 melhores do mundo aí no futebol. Mas, Mari, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, ter feito toda essa palavra. Foi muito legal. Programa de muito conteúdo e mostrando paixão. Isso que a gente gosta de ver. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. E dessa forma a gente encerra mais um Esporte na TV. Continue agora com a programação da Vale TV.